Dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram aí a semana? Hoje é sexta-feira, né? O famoso sextou. Graças a Deus, né, irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que Deus abençoe você, viu, sua família. Hoje iremos adorar o Senhor. Faz um tempinho que eu não faço um vídeo. Eu estou tentando gravar essa mensagem pelo menos uns 3, 4 dias e não estou conseguindo por causa do tempo do trabalho, mas agora eu consegui aqui. Vamos orar para a gente começar? Amém? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja a Tua presença, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, Senhor. Papai, que toda palavra que sair da minha boca aqui, meu Pai, não seja eu que esteja falando, mas sim o Seu Espírito Santo, meu Pai. Conduza essa mensagem, meu Pai, conforme a Sua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, Papai, coloca a minha vida, meu Pai, a minha família, coloca a vida dessa pessoa, a família dessa pessoa também na Sua presença. Que o Senhor possa derramar da Sua graça, do Seu amor, do Seu perdão, da Sua ousadia, da Sua cura, meu Pai, da Sua transformação sobre as nossas vidas, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, meu Pai. Que o Senhor possa nos encher, meu Pai, e nos capacitar conforme a Sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, faça da Sua vontade sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá? Irmãos, muitas pessoas falam no dia a dia, e até eu fiz uma mensagem sobre isso algum dia, mas hoje eu fiz ela diferente, o Senhor tocou no meu coração. O Senhor tocou no meu coração não, né? Eu vou parar de falar isso, porque eu acho que é errado. Eu percebi na palavra de Deus que Jesus, ele fala que o melhor de Deus ainda não vai vir. Certo? Muitas pessoas falam assim, ó, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, irmãos. O melhor de Deus está entre nós. Entre cada um de nós, irmãos. Irmãos, vamos abrir lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz a palavra santa de Deus. Fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado do quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Olha, vocês verem, irmãos. Então, o melhor de Deus já veio. É Jesus Cristo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu anotei tudo no caderno, tá? Vou mostrar para vocês de novo, ó. Tá tudo bonitinho, coloridinho, igual aluno de escola. Agora eu vou falar para vocês porque... deixa eu explicar aqui que vocês vão entender. Em 2021, irmãos, eu tive Covid. Quase que eu fui embora, quase que eu morri, tá? E eu tive uma sequela, e a sequela é esquecimento. Eu esqueço das coisas muito fácil, irmãos, muito fácil mesmo. E eu gravava número de telefone, hoje eu não consigo gravar direito, tá? Guardar na minha memória. Então eu anoto e falo o que está escrito, para mim não perder a mensagem, tá? Por isso que eu escrevo aqui no caderno, beleza? Deus abençoe, tá? Então vamos continuar aqui. Então, irmãos, o pessoal fala, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já está entre nós, que é Jesus Cristo. O melhor de Deus, irmãos, já veio, como diz em Isaías 9,6. Significa que Jesus Cristo é o melhor presente que Deus deu ao mundo, pois através dele as pessoas podem ter a vida eterna. Irmãos, Jesus Cristo veio para os judeus como a promessa de salvação. Veio para dar o direito a todos que nele creem e o aceitarem de tornarem filhos de Deus e pescadores de almas. Irmãos, Isaías 9,6 é a profecia que aponta para a vinda de Jesus Cristo, o Messias que veio para trazer salvação, amor, paz, esperança à humanidade, irmãos. Sua vinda é o maior presente que Deus deu à humanidade e o seu legado continua a impactar e transformar vidas até hoje, irmãos. Vamos ver aqui, irmãos, o que Jesus Cristo quis dizer em João 3, 16 a 17, irmãos. Eu não vou abrir a Bíblia porque eu anotei o versículo aqui, tá? Depois, se quiser conferir, pode conferir. João 3, versículo 16 a 17. Fala assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Irmãos, o mundo representa a humanidade pecadora e não é digno do amor sacrificial de Deus. Fora do amor de Deus, o mundo está sobre a sua condenação. Mas em Cristo Jesus, os que creem na palavra santa de Deus experimentam um amor surpreendente, redentivo e infinito de Deus. Irmão, João 3,16 não diz a respeito da grandeza do mundo, mas sim a grandeza do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, né, irmãos? Irmãos, em Hebreus 1 a 2, capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo fala aos hebreus no nosso passado. Deus falava por meio dos profetas, mas nos últimos dias, sendo nos dias de hoje ou agora, fala por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Paulo também declara que Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. Cristo Jesus é superior a todos, a tudo e a todos, não havendo nenhum a ser criado que lhe compare. Não tem ninguém que se compare com Jesus, irmãos. Permite que se lermos a palavra santa de Deus, nos aproximamos de Deus com um coração sincero e cheio de fé. Irmãos, Jesus Cristo é o melhor de Deus e também é o grande eu sou. Olha o que Jesus, irmãos, diz em João 6,35. Se você quiser abrir, pode abrir, tá? E fala assim: então Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o alimento verdadeiro que alimenta o corpo, a alma e o espírito, sacia a fome de toda necessidade humana. Para os que creem em Jesus Cristo, comer o pão do céu, que é a sua palavra santa, significa assimilar o seu amor, seguir seus passos, ter a vida eterna, ressuscitar no último dia, partilhar o pão da vida e ser comunhão de vida. Irmãos, o que Jesus diz em João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo veio trazer a luz para as pessoas, para que as pessoas possam sair das trevas, do pecado e das coisas obscuras, confusas, maldosas que as rodeiam. Para ter a luz, as pessoas precisam seguir a Jesus Cristo, ou seja, ir atrás dele, ouvir a sua voz, fazer a sua vontade e viver iluminadas por Deus. Irmãos, olha o que Jesus diz em João 10, versículos 7 a 9. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, encontrará a pastagem. Isso, a pastagem. Irmãos, quando eu falo assim em mim, é que Jesus está falando aqui, tá? Eu estou lendo como se fosse ele, primeiro plano. Não o segundo plano quando fala a gente em nós, tá? É em mim, quando Jesus está falando dele. Irmãos, quem entra por Jesus Cristo se torna parte do seu rebanho. Jesus é o único acesso legítimo à salvação para o reino, para o povo de Deus. Pois somente através de Jesus Cristo que temos acesso do reino de Deus, ao seu amor e à sua graça. Com Jesus, irmãos, temos a lição sobre a vital importância de seguir Jesus Cristo, pois sem ele não conseguiremos entrar no reino de Deus. Irmãos, olha o que Jesus diz em João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo conhece as nossas lutas, irmãos, e aspirações, e está disposto a dar a sua própria vida por nós, como ele fez por nós, irmãos. Olha o que está escrito aqui, ó.
Eu sou daquele que morreu por mim lá na cruz. Então Jesus já pagou o preço por cada um de nós, irmãos. Jesus Cristo, irmãos, conhece as nossas lutas e está disposto a dar a sua própria vida por nós. Como eu acabei de dizer aqui, irmãos. Jesus Cristo trata as nossas feridas e nos reveste da dignidade de filhos. Jesus Cristo também, irmãos, mantém uma relação pessoal, amorosa com cada um de nós. Irmãos, se reconhecermos a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo, e o seguirmos, ele nos conduzirá à vida eterna. Irmãos, olha o que Jesus Cristo diz em João 11, 25 a 26. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha o que Jesus fala, hein? Irmãos, a morte não tem a palavra final. E através de Cristo somos chamados a uma nova vida. A fé, irmãos, em Deus pode transformar as nossas vidas, mesmo quando perdemos a esperança. A ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, é a chave para uma nova vida, tanto agora quanto na eternidade, irmãos. Somos chamados a ser portadores dessa esperança, oferecendo consolo e amor aos que nos rodeiam. Irmãos, olha o que Jesus diz em João 14,6. Eu amo esse versículo, irmãos. Amo demais. Demais, demais. Eu tenho até a camisa sobre ele, irmãos. E fala assim, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso Jesus que está dizendo, irmãos. Jesus, irmãos, é o caminho para se aproximar de Deus. E as pessoas devem orar a Deus em nome de Jesus Cristo. Irmão, Jesus é a verdade, porque disse a verdade e agiu em harmonia com a verdade. Jesus Cristo, irmãos, deu a sua vida para aqueles que nele creem, que possam viver para sempre. Irmãos, somente por meio de Jesus Cristo é possível alcançar a salvação e conhecer a plenitude de Deus, irmãos. Glória a Deus, né, irmãos? Irmãos, olha o que Jesus Cristo diz em João 15, do 1 ao 5. E fala assim, irmãos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Tipo, Deus corta, certo? E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Qual palavra, irmãos? Essa palavra aqui, tá? Jesus falou essa palavra com os discípulos, com as pessoas, tá? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto a si mesmo, nem permanecer, se não permanecer na videira. Desculpa, irmãos. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, Jesus Cristo usa a parábola da videira e dos ramos para ensinar que ele é a fonte da vida e que devemos permanecer conectados a ele para produzirmos frutos. Irmãos, separados de Jesus Cristo não conseguiremos fazer nada e não conseguimos mudar de vida na família, na vida, na alma e na relação com Deus. Irmãos, esse versículo, esse texto, aprendemos que Deus é o agricultor e cuida de cada um de nós. Ele nos poda quando confiamos em Jesus Cristo e em seus ensinamentos e permitimos que Deus nos molde para vivermos uma vida que glorifique a Deus em todos os sentidos. Glória a Deus, irmãos. Olha o que Jesus fala, irmãos, em João 18, 9. Isso também aconteceu, perdoa, irmãos, vou voltar lá. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus dissera: não perdi nenhum do que me destes. Vamos ler de novo. Não perdi nenhum do que me destes. Irmãos, Jesus Cristo
Cadê? Jesus Cristo protegeu e guardou os seus discípulos, e nenhum deles se perdeu, exceto Judas, que estava destinado à perdição. Hoje em dia, irmãos, essa promessa de Jesus Cristo continua sendo fonte de conforto e esperança para todos que creem nele. Irmãos, sabemos que mesmo em meio às dificuldades e perseguições, Jesus Cristo nunca nos abandonará. Ele estará conosco em todos os momentos, cumprindo a sua promessa que não perderá nenhum dos que lhe foram dados, que não perderá nenhum dos que lhes foram dados pelo Pai, por Deus. Entendeu? Irmãos, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, fala com Timóteo, a seu discípulo, em 2 Timóteo 3, 16-17, que fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente para toda boa obra. Irmãos, cada parte da Bíblia de Deus, da palavra de Deus, provém de Deus e tem toda a autoridade sobre a nossa fé e conduta. Irmãos, a palavra de Deus é proveitosa para que o homem seja plenamente instruído para toda boa obra. Irmãos, Jesus Cristo diz em João 8, 31-32, quando os judeus haviam crido nele, ouviram Jesus dizer: se vocês permanecerem em minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmãos, a palavra santa de Deus tem o poder de nos transformar e de nos libertar da escravidão, do pecado e de heresias que são ensinadas em alguns lugares, irmãos. Infelizmente, isso acontece. Irmãos, como podemos permanecer em sua palavra? Primeiro, ouvindo seus ensinamentos de Jesus Cristo e sua palavra santa. Segundo, permitindo que a palavra de Jesus Cristo entre em nós, penetre em nós, se abrindo o nosso coração, a nossa alma, de todo o nosso ser. Se entregar totalmente a Jesus Cristo, totalmente a essa palavra, irmãos. A essa palavra que nos transforma, que nos cura, nos liberta, irmãos. Terceiro, aceitando seriamente o convite à santidade nas nossas condições da vida cotidiana, irmãos. Quarto e último, muito, muito forte também, irmãos, que fala assim: buscando e vivendo conforme os seus ensinamentos e sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, irmãos. Irmãos, agora eu vou pedir para vocês abrir lá em Mateus, versículo 28 até o 20, viu, irmãos? Jesus, irmãos, fez uma grande comissão com os seus discípulos. Vamos ler lá para a gente entender. Bora lá? Vamos lá? E fala assim, irmãos. Mateus 28, versículo 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Até o fim dos tempos. Eu leio sempre errado aqui, irmão, desculpa. Então Jesus ele pede para fazer discípulos, certo? Irmãos, o que acontece ali? É que Jesus Cristo dá a seus discípulos o mandato de anunciar a boa obra. O que ele fala? Bora, filho, bora fazer discípulo, bora falar do meu amor, bora falar de mim. Não fica só para você, não. Não recebe só para você, não. Espalha pro teu irmão aí, pode ser que teu irmão tá precisando. Fala de Jesus pro próximo, é isso que Jesus está falando. Quem está envolvido ali é o Senhor Jesus Cristo e os seus 11 discípulos, pois Judas já não estava mais entre eles, irmãos.
o que Jesus Cristo quis dizer aos seus discípulos: ide e fazei discípulos meus e em todas as nações, ensinando as minhas palavras, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que Jesus prometeu, irmãos? Jesus prometeu para os discípulos que ele estará conosco, todos os dias até o fim do mundo, até acabar tudo. Então, irmãos, Jesus nos chama para ser instrumentos dele, para fazer discípulos e anunciar a todos que o melhor de Deus já veio na terra, que é Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, e aí? Bora falar de Jesus Cristo para as pessoas? Vamos anunciar que o melhor de Deus já veio? Que o melhor de Deus ainda não vai vir, porque ele já está entre nós. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus criou tudo. O Filho morreu por cada um de nós. E o Espírito Santo está nos consolando até a vinda de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos o melhor de Deus aqui. Por que a gente fica esperando o melhor vir ainda? O melhor não vai vir, o melhor já veio. O melhor já pagou. Olha aqui, irmãos. Eu sou daquele que morreu por mim lá na cruz. Ele já veio. Ele morreu por cada um de nós. Que a gente possa pegar, irmãos, essa palavra aqui, ó, e se alimentar dela diariamente, irmãos. É todos os dias, é toda hora. Como Jeremias fala, ó, é comer dessa palavra. Eu não lembro o versículo que fala, irmãos. Mas ele fala, eu li a sua palavra e as comi. O que quer dizer? Eu li a sua palavra, Senhor, e eu me alimentei dela. Eu estou com ela dentro do meu coração. É isso que Jeremias quer falar, irmãos. Então, irmãos, buscamos mesmo a palavra de Deus, irmãos. Buscamos mesmo a essência de Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, eu queria ler um versículo aqui com vocês para a gente finalizar. Um salmo, né? Que fala assim, irmãos: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade, por tua justiça. Não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito tempo morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo de todos os tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, para que a terra árida tenho sede de ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate, não esconda de mim o teu rosto, ou serei como os que desceram a cova. Faze-me ouvir o teu amor pela manhã, leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Desculpa, irmãos. Livra-me de todos os inimigos, pois em ti é o meu abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, porque o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Preserva-me a vida, por causa do teu nome, por tua justiça, tira-me dessa angústia. No teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou o teu servo. Mas o que eu quero frisar aqui, irmãos, é esse versículo aqui. Cadê? Bora lá, volta aqui. Mostra-me o caminho que eu devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Então, irmãos, que nós possamos falar todo dia para Deus: Papai, me ensina a andar conforme a tua palavra, Senhor. Me ensina a fazer a tua obra, Papai. Me ensina a entender o meu chamado.
Me ensina a entender que o Senhor já veio para morrer por mim. Me ensina a passar isso em diante para as outras pessoas. Que a gente venha estar com os ouvidos abertos, irmãos, para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas como que a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo se a gente não lê essa palavra? Como que a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo se a gente não ora? Como que a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo se a gente não jejua? Como, irmãos? Se a gente não pratica essa palavra. Então que venhamos, irmãos, praticar essa palavra, viver conforme a vontade de Deus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu queria dizer para vocês. O melhor de Deus já veio. Então que a gente venha espalhar para as pessoas, como eu fiz a mensagem hoje, a gente fez um devocional aqui. Que a gente não fique com essa palavra para a gente, mas que a gente espalhe essa palavra para outras pessoas. Por isso que eu uso essas camisas, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu procuro falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas, porque Ele me mudou, Ele está me transformando a cada dia. Amém, irmãos? Olha aqui, eu sou daquele que morreu por mim lá na cruz. Quem que morreu na cruz por nós, irmãos? Jesus Cristo. Então que a gente venha ser dele, que a gente venha estar nele, buscar a presença dele e espalhar a mensagem dele. Amém? Porque somente Jesus Cristo é digno de todo louvor e adoração. Amém? Vamos orar para a gente finalizar aqui, irmãos? Glória a Deus. Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja a Tua presença, meu Pai. Gratidão por tudo, meu Pai. Gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, meu Pai. Coloca a minha vida, meu Pai, a minha família. Coloca a vida dessa pessoa que está assistindo, meu Pai, e a sua família também na sua presença. Que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua ousadia, da sua cura, meu Pai. Da sua transformação, da sua sabedoria, meu Pai. Da sua santidade, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Fale conosco através da sua palavra, meu Pai, que nós possamos espalhar essa mensagem para as outras pessoas, meu Pai. Que nós possamos ter sede, meu Pai, da sua presença, fome da tua palavra a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por essa mensagem que falamos aqui, que não seja eu que esteja falando, meu Pai, mas sim o seu Espírito Santo que falou, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, conduza, meu Pai, essa mensagem, meu Pai, para outras vidas, meu Pai, que outras vidas venham entender, meu Pai, que o Senhor já veio, que o melhor de Deus já veio, meu Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo preço que o Senhor pagou na cruz por cada um de nós. Gratidão, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, nos abençoar nessa sexta-feira, meu Pai. Nos encher com o Teu Espírito Santo, meu Pai, e falar conosco, meu Pai, através da Sua palavra cada dia mais. Papai, nos dê um final de semana também abençoado, cheio da Sua graça, meu Pai. Em nome de Jesus, eu entrego, meu Pai, essa oração, essa mensagem às nossas vidas diante de Ti. Que o Senhor venha fazer sempre a Sua vontade em primeiro lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Não esqueça, por favor, tá? Aqui, tem TikTok, Kawaii, Instagram, YouTube. Compartilha, irmãos. Compartilha para que outras pessoas venham assistir. Porque essas mensagens, irmãos, não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo que está me usando, irmãos. Eu não tenho poder para fazer nada. Eu não tenho poder para convencer ninguém. Agora, o Espírito Santo de Deus, Ele tem poder para convencer qualquer pessoa. E Ele pode usar a minha vida para convencer alguma pessoa a não fazer coisas erradas, irmãos. A mudar de vida, a mudar o caráter, como eu fui mudado. Mas é essa palavra, irmãos, que eu venho falar para vocês. Venha buscar essa palavra. Por isso que eu peço para vocês compartilhar. Que pessoas e pessoas venham ler essa palavra. Porque ela transforma, ela cura, ela liberta. Eu não tenho poder para nada, mas ela sim. Amém? Então por isso que eu peço para vocês compartilhar. Compartilhe com o máximo de pessoas que tiverem, irmãos. Não é questão de financeiro, irmão, não, irmãos. Eu não me importo com isso. Tá? Eu trabalho, graças a Deus, Deus está me sustentando com o meu trabalho. O que eu quero passar é a mensagem de Jesus Cristo, irmãos. Amém? Então, esse é o meu desejo, que vocês venham ler a palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Em nome de Jesus. Um grande abraço. E até a próxima mensagem, viu? Fica com Deus.